vocês sobre a energia da virada do ano. Calma, não vou falar nada de energia cósmica, gratiluz, nada disso. Hoje não. Eu quero falar dessa vontade que a gente tem de fazer as coisas, que a gente fala assim, olha, agora não dá mais, mas ano que vem, 2022, me aguarde, não vai ter pandemia que me segure. Então essa vontade de fazer as coisas, né, que dá na gente nessa virada do ano. Eu já falei pra vocês que eu não sou muito fã de esperar dia 1º pra fazer tal coisa, segunda-feira pra começar algo, mas a gente sabe que nós, seres humanos, somos cíclicos, a gente gosta de fechar um ciclo para abrir o outro, né? Então, respeito, em alguns momentos eu faço isso, é raro, mas em alguns momentos eu faço isso. Então, a ideia é a gente aproveitar, né, que a gente vai fechar esse ciclo de 2021. Estamos vindo aí de um ciclo de pandemia, né, que parece que não acaba, mas a gente já entendeu que se a gente não fizer a nossa parte, as coisas não vão acontecer. Então, aproveitando esse momento, como é que a gente pode utilizar essa vontade para realizar as coisas, para parar de adiar, parar de procrastinar, né? Então vamos usar essa força, essa sensação, essa energia ao nosso favor, tanto porque daqui 4 dias é 2022 e não vai dar para adiar mais, tá certo? A gente fala muito dessa coisa de motivação para fazer algo, né? E o que significa motivação? Eu adoro falar das palavras que estão no dicionário, tá? Eu não gosto de ficar viajando muito ali no que pode ser o significado de tal palavra. Então, se vocês jogarem no Google aí o que é motivação, vai significar causa. Então, a gente precisa de uma causa para fazer algo. E não necessariamente essa energia que a gente acredita que nos invade pela manhã e a gente fala assim, hoje eu vou começar a academia. Não, é ali organizar direitinho para uma causa que pra gente é importante. Então, acredito que a maioria de vocês que estão me vendo hoje trabalha CLT, né? E acorda ali todos os dias de segunda a sexta, no mesmo horário, faz a marmita e vai trabalhar e não fica pensando muito na tal motivação. Por quê? Porque já tem uma causa que são contas para pagar e caso não pague, o impacto que vai ter na nossa vida, né? Pode ser despejado, pode ficar sem comer. Então, por que a gente não encara as outras coisas que a gente gostaria de fazer da mesma forma? Por que a gente quer esperar essa energia acontecer, baixar na gente pra gente fazer algo, né? Então, pensa da seguinte forma, você precisa aprender inglês. Você precisa dessa energia toda para fazer algo? Não necessariamente, né? Então, a gente precisa ter noção do que o impacto do não fazer tem na nossa vida. Então, usando o exemplo do inglês, né? Se você não fizer inglês, você pode até não perder o emprego que você tem, que hoje não é importante, o idioma, mas você não se renova e você fica obsoleto no mercado. Aí você perde o emprego e aí não tem nem o emprego que não precisa do inglês e nem o emprego que precisa do inglês, né? Então, se a gente pensar dessa forma para outras coisas da nossa vida, pensar diferente do trabalho específico, a gente não progride, a gente não sai do lugar e a gente fica sem opção, tá? Mas calma que hoje eu não quero te desmotivar, muito pelo contrário. Hoje eu quero juntar a vontade de fazer diferente com algo mais tangível que não te deixe desistir novamente, que não te abra aí possibilidades para você procrastinar, tá? Então, o que é importante para a gente não adiar as coisas mais, né? Para a gente mudar a nossa chave? É entender quais os papéis que a gente desenvolve, né? Quais os papéis que a gente precisa se preocupar no nosso dia a dia. Então, eu vou dar o meu exemplo. Eu sou mãe, sou esposa, sou voluntária em algumas atividades da igreja, sou psicóloga, sou filha, né? Além de psicóloga do atendimento terapêutico, tenho outras atividades. Então, esses são os papéis que, para mim, hoje, eles são importantes, tá? E aí eu também quero, gente, desmistificar um pouco, assim, no que a gente vai fazer hoje, de não pensar somente nos papéis que são importantes na sociedade, e sim no que é importante pra gente, tá ok? Então, pensa comigo. Eu sou mãe,
né? Sou esposa, sou voluntária, sou psicóloga, e aí eu quero que você coloque aí, faça uma listinha dos seus papéis, né? Então você é um homem, é um casado, é pai de família, ou é um cara solteiro, mas que vive ali com os pais e precisa, né, ter algumas responsabilidades dentro de casa, também é um profissional, é um músico, né? Então esses papéis que você tem, que você desenvolve, coloca aí no papel, tá? E em seguida, eu quero que você coloque de 1 até o número que você de papéis que você colocou, o grau de importância. Mas o que é importante para você, tá? Não para a sociedade. Então, mais um exemplo pessoal. Hoje ser mãe é um papel super importante, mas ao meu ver, né, algumas coisas estão encaminhadas. Então, meus filhos têm horário para dormir, têm horário para acordar, horário para comer, né? Tem algumas atividades que eu trago que eu sei que é importante para o desenvolvimento deles. Então, esse não seria algo que eu colocaria de suma importância, porque já está bem desenvolvido. Porém, enquanto profissional, eu acredito que eu preciso melhorar em alguns aspectos, né? Tem alguns planos para 2022, fortalecer minha marca pessoal. Então, eu vou colocar psicóloga como primeiro lugar, né? E aí, como eu disse, o outro papel voluntário, é algo que eu preciso fazer, que para mim é importante, é um valor importante e que esse ano fiz mais ou menos, então eu posso colocar ali em segundo lugar, tá? E aí vai. E por que eu tô frisando para vocês a importância de vocês colocarem na ordem para vocês? Porque se a gente colocar em ordem de importância na sociedade, mãe é sempre em primeiro lugar, né? Mas, como eu disse, para mim é um papel que já está desenvolvido, então no meu grau de importância eu não preciso colocar em primeiro lugar, eu posso colocar em terceiro, por exemplo, algo aprimorar, né? Mas que já está encaminhado. Então, coloca para você o que precisa ser desenvolvido, tá? E aí, o que você colocou em primeiro lugar, eu quero que você pense, o que você já perdeu por não ter desenvolvido essa área até o momento, né? Então, que oportunidades que passaram ali e acabaram escapando, né? Que oportunidades que você não conseguiu cavar porque essa parte não estava bem desenvolvida. E eu quero que você pense também, se possível, anote, o que você pensa quando eu digo que você pode ter perdido algo em relação a isso, tá? E ao mesmo tempo, o que você sente? Sente raiva por não ter conseguido? Sente tristeza? Sente insegurança? Tá? Vou beber uma água enquanto vocês anotam aí, tá? Certo. Agora, o que você ganhou quando você desenvolveu essa parte em algum momento? Então, quando você fez a faculdade há anos passados, e o que você ganhou nessa época, né? E o que você pensa quando eu falo sobre isso? Você pensa, poxa, foi um momento legal, gostaria de reviver. Eu fiz um curso livre de uma semana e foi uma imersão e eu me senti super bem, me senti capaz, né? Ou fez um curso de internet mesmo, esses cursos dos influencers, e para mim foi ótimo porque virou uma chave, né? E o que você sente? Sente felicidade, sente alegria? Você tá vendo que algumas coisas elas começam a clarear quando a gente coloca no papel ou a gente começa a refletir sobre isso. A gente começa a clarear, poxa, talvez como mãe não tô tão ruim assim, mas como profissional eu preciso melhorar. Talvez como profissional não tá tão ruim, mas como esposa eu preciso melhorar, né? E aí começa a clarear, né? E aí clareando, você começa a potencializar o que precisa melhorar, aonde você realmente vai colocar suas energias. Porque esse é o nosso problema. A gente fica deitado na cama fazendo aquela chuva de ideias e a gente acha que ou tá tudo ruim, né? Porque a gente, eu tô vendo aqui, nada deu certo, nada foi pra frente, a coisa não foi, não aconteceu, nisso daqui eu também não tá legal. Ou a gente fala assim, olha, tá tão ruim que eu não vou nem pensar sobre isso. Não vou nem gastar minha energia
pra pensar sobre isso, porque tá tão ruim, eu não sei nem o que fazer, não sei por onde começar. E quando você começa a elencar as coisas, colocar numa ordem, é a mesma coisa de arrumar uma mesa, né? Você junta tudo e depois você começa a separar os documentos, ó, isso é disso, isso é documento que eu preciso tirar xerox, eu preciso mandar o recibo para os meus pacientes, que eu não esqueço, tá, gente? Não esqueço, não. Vou mandar para vocês ainda essa semana. Então, eu começo a separar as coisas e colocar as coisas em algumas caixinhas, né? E aí, nisso eu vou achando coisas que pra mim tava perdido e eu falo, nossa, graças a Deus achei esse negócio. A mesma coisa na nossa vida, né? Então, a gente começa a pensar melhor, a refletir melhor sobre aquele papel, as coisas vão ficando mais claras, vão ficando mais simples, né? Não quer dizer que vai sumir por um passe de mágica e agora tá resolvido só porque eu pensei sobre isso. Mas a resolução começa a partir do momento que a gente pensa sobre aquilo, tá? E o segundo exercício que eu quero aqui com vocês é vamos pensar no que você colocou como primeiro lugar, né? Que você precisa melhorar. Então, se não houvesse nenhuma barreira de tempo, nenhuma barreira de dinheiro, nenhuma barreira assim de ter outras pessoas envolvidas, o que você poderia fazer para começar a arrumar essa área, né? Se não tivesse essa coisa de ano novo, você pudesse começar hoje, tá? Então, vou dar mais um exemplo da minha vida profissional. Então, se eu não tivesse nenhuma barreira, se as crianças não ficassem aqui fazendo barulho e tal, o que eu poderia fazer? Poderia fazer mais conteúdos para internet, poderia fazer mais lives, né? Porque vocês já viram que eu já mandei o barulho lá para casa da avó, mas não dá para mandar todo dia, né? Então, faria mais lives, poderia fazer um e-book, como eu fiz no final do ano passado. E aí você começa a entender que, tá, não tá tão difícil, né? Tanto porque hoje tá todo mundo home office, as crianças estão invadindo o espaço que lhes são de direito. Então, talvez se eu fizesse aqui uma live com as crianças, não seria um problema, né? O e-book, eu já sei o que eu quero falar. Então, é só colocar ali no Canva, né? Posso fazer isso meia-noite, quando tá todo mundo dormindo, coloco aqui no Canva rapidinho. E aí, salva em PDF, não tá tão difícil. Então, quando a gente começa a pensar o que faria sem empecilhos, a gente começa a entender que os empecilhos não são tão grandes assim e que a gente pode tirar os empecilhos da nossa frente, né? Outra coisa que é importante a gente pensar é no perfeccionismo. Muita gente acha que perfeccionismo é um defeito chique, né? É o que o pessoal mais fala em entrevistas de emprego. Mas uma pessoa que ela é real perfeccionista, ela não consegue fazer as coisas justamente porque nunca está numa condição perfeita. Mas eu vou falar alguma coisa aqui que tem dois gumes, né? Ela pode ou servir de coisa boa ou coisa ruim. Mas perfeito nunca vai estar. Primeiro, porque você precisa entender que o que é perfeito para você pode não ser perfeito para o outro. Por exemplo, agora, acabei de dar uma gaguejada. Talvez para algumas pessoas, para elas fazerem uma live, gaguejar seria inadmissível. E aí nunca começa, porque pode ser que tá ficando nervoso e pode ser que eu gagueje, mas se eu não tivesse dado luz a isso agora, talvez outras pessoas não teriam nem percebido. Então, tente tirar o perfeccionismo como uma barreira para você começar a fazer, né? Então, eu não vou começar a malhar porque eu não tenho a melhor roupa. Mas, se você entrar na academia do seu prédio vazia, como eu entro, a melhor roupa não faz a menor diferença. Eu tirar foto para vocês da roupa que eu comprei no Mercado Livre, vocês nem sabiam que era do Mercado Livre. Então, a gente vai colocando alguns empecilhos que eles são de uma possível avaliação externa que pode ser que não aconteça. Né? Então, comece a pensar quais são os empecilhos que que se não tivesse, você poderia começar. E comece a identificar de que ordem eles são.
né? Se eles são de uma ordem interna, se é algo que para você realmente é um problema, ou se são de uma ordem externa que você tá inferindo que outra pessoa pode estar pensando algo. Quando eu comecei a fazer lives, quando eu fazia até IGTV, eu tenho até um print que eu tirei. Eu gravei, gente, umas 20 vezes. Sem mentira. Por quê? Porque eu começava a fazer e quando eu chegava lá no minuto 2, por exemplo, eu falava uma palavra errada. Gente do céu, aquilo pra mim era o fim. Porque todo mundo na internet é perfeito, né? Então eu tinha que voltar. Eu voltei tudo de novo. Aí eu fazia de novo e falava uma outra palavra, acrescentava uma palavra que eu tinha, né, entendido ali na hora que fazia sentido. E aí eu pensava, nossa, meu Deus do céu, eu coloquei uma outra palavra, vai dar uma outra impressão. E não é essa impressão que eu quero dar. Isso porque eu tinha feito o roteiro, né? E aí foram mais de 20 vezes que eu tentei gravar. E aí na 20ª, sei lá quanta, o negócio foi. Na segunda vez que eu fui gravar, já gravei menos vezes. Foram acho que umas 5, 6, por aí. E aí depois eu senti coragem de fazer live. E aí, lógico, entra mãe, entra primo, entra parente. Beijo pra vocês, obrigada por estarem aqui, né? Que vão te dando uma força. E aí eu fui entendendo que o que vocês querem aqui na internet são pessoas naturais. Pessoas que é gente como a gente. Por mais que tenha talvez um diploma, que esteja ali né, na questão acadêmica, que já avançou algumas vezes. Mas no final do dia, é gente como a gente. São com essas pessoas que a gente se identifica. Demorei pra entender, mas quando eu entendi, eu falei, agora é minha deixa. Porque quem me conhece sabe que eu sou assim mesmo, gente. Eu vou andando, vou falando, falo mais alto, falo mais baixo, falo sozinha, falo muito sozinha. É porque eu vou treinando a minha cabeça, treinando umas frases, treinando umas formas, né? Então, quando eu entendi que a minha cobrança era por algo que era impossível de eu ser, e também era uma cobrança que eu cobrava das outras pessoas, né? Tipo, eu espero que as outras pessoas sejam perfeitas, então por isso que eu não posso errar. Eu diminuí a régua das outras pessoas e também diminuí a régua pra mim, para que eu ficasse mais confortável. E aí eu colho os frutos das pessoas falarem, faz live, grava vídeo, aparece, né? Isso é super motivador. Então, o segundo exercício é esse, vocês pensarem como poderia ser feito se não tivesse tantos empecilhos e o que te impede de começar hoje, não necessariamente esperar a virada do ano, tá? Outro exemplo meu, comecei a academia no dia 23, né? Fiquei pensando, nossa, eu poderia comprar uma bicicleta ergométrica, dividir em 24 vezes, não é verdade? Mas eu falei, tem uma aqui no prédio, não tem a menor necessidade, eu não preciso ir até uma academia, além de pagar a academia, tem que sair, tem toda uma logística. Eu faço aqui no prédio, 40 minutos, perfeito. Fui lá, comprei a roupinha no Mercado Livre e tal. Chegou, no mesmo dia que chegou, já fui pra academia, né? Fiz lá a esteira, fiz lá a bicicleta. E falei, poxa, poderia ter começado antes. Tô aqui há 4, 5 meses. Poderia ter começado antes, mas ok. Comecei agora, excelente, né? E aí eu gosto de tirar foto para provar para mim mesma. Tá vendo? Você consegue. Não é algo tão difícil, né? Os horários são super confusos, mas eu coloquei na minha cabeça. Eu preciso ir. Se for 10 horas da noite eu vou. Se for 5 horas da manhã eu vou. O horário ideal seria bem de manhãzinha. Mas se o ideal não dá, vamos no que dá. Tá certo? Então, a gente começa do jeito que dá e vai aprimorando. Essas pessoas que a gente segue, que falam super bem, que olham ali pra câmera e tem toda agilidade ali, né? Resolve os problemas que a gente nem vê online mesmo. Elas começaram um dia, né? E quando elas começaram, não era nem de longe parecido com o que é hoje. Mas elas simplesmente abriram a câmera e começaram, né? Então, que isso fique aí de dica pra gente, tá? E o terceiro exercício que eu quero que vocês façam hoje, tá? Presta atenção aqui em mim. O que é importante?
a gente anotar os ganhos da nossa persistência. Então, por que é bom tirar foto em alguns momentos? Porque daqui um mês eu vou ver que eu tô diferente e falo assim, poxa, olha que legal, né? Eu saí de um ponto e fui para outro, nem que eu tenha emagrecido, sei lá, 500 gramas. Mas eu consegui atingir aqui um objetivo de diminuir algumas medidas. Então, isso motiva a gente a continuar fazendo, né? A gente tem essa coisa de querer o resultado muito rápido, né? Por quê? É aquela coisa da gente pegar um chocolate, eu quero um doce, pega um chocolate, aquela explosão de dopamina, a gente se sente maravilhosa, tá ótimo. Só que a vida ela não é um chocolate, muito pelo contrário. Né? A vida é aquele doce, aquela banoffee que você tem que fazer, que você tem que triturar ali a bolacha, que você tem que bater o chantilly, né? E esperar para poder comer. Esses dias eu fiz uma gelatina pro Ben e ele não entendeu porque que tinha que esperar para comer a gelatina. Né? Porque a gente tá nesse pique de imediatismo, a gente faz um negócio agora, a gente quer o resultado já. E não tem como, né? Até o estado que a gente chegou agora, não foi da noite pro dia. Talvez você tá aí com uma questão de peso que precisa emagrecer, mas o fato de você ter engordado não foi da noite pro dia, não foi uma pizza que você comeu e no dia seguinte você tava 5, 6 quilos a mais. Não, foi uma soma de dias, né? Porque para perder peso a gente quer que seja na primeira ida para academia. Então, comece a anotar o dia que você foi. O dia que você foi pra academia, você faz um xizinho. O dia que você foi de novo, você faz outro xizinho. O dia que você não foi, não faz o xizinho. Não mente pra você mesmo, que isso é feio. Então, vai fazendo o xizinho daqui um mês, que passa, gente. O mês ele vai passar, você indo ou não indo. Mas que passe você indo, né? Então, vai anotando e aquilo vai te motivando, porque você vai falar assim, nossa, tá vendo? Quando eu pego alguma coisa pra fazer, eu vou lá e faço. Olha que bacana, né? Então a gente começa a acreditar na gente mesmo. E isso é aquele chocolatezinho, né? O fato da gente falar pra gente que a gente consegue fazer algo é o chocolatezinho que deixa a gente feliz. É um sinal que a gente tá dando pro nosso cérebro pra gente poder continuar. A gente tá se automotivando. É muito importante se automotivar. É muito importante se gratificar, tá? E parar de usar a comida para se gratificar. Então, fez uma coisa que você acha legal, que ninguém acreditava, mas você acreditou em você, se presenteia, né? Se dá ao luxo de, né, para mim o luxo é assistir um filme na Netflix inteiro, né? Então eu vou me dar o luxo de assistir o filme na Netflix. Por quê? Porque eu mereço, porque eu consegui fazer algo, consegui alcançar o meu objetivo. Né? Não precisa ser algo relacionado à comida, não precisa ser algo relacionado à compra. Porque essas coisas que a gente coloca no lugar, né, de se gratificar com comida, com presentes, com coisa cara, dá um efeito rebote e a gente fala assim, não precisava ter gastado, não precisava ter comido, não precisava ter feito isso. Então, muda a chavinha, tá? Vocês estão vendo que são coisas simples que a gente pode mudar no nosso dia a dia? São coisas simples que a gente pode mudar na forma que a gente encara a nossa vida, que vão trazer os resultados que a gente espera. Não é uma fórmula mágica, tá? É uma fórmula, na verdade, é uma fórmula científica da gente começar a se auto-perceber, a se olhar no espelho e acreditar na pessoa que a gente está vendo. Né? Não esperar uma motivação externa, não esperar que alguém fale para você, faça isso porque eu acho que você é bom. Comece a buscar as evidências de que você é bom e aposte nisso, tá? Então, gente, o mais importante é vocês fazerem essa lista, façam mesmo, tá? Até coloquei no LinkedIn, vem com papel e caneta para ir anotando. Faça essa lista, a lista dos papéis que vocês querem aprimorar no próximo ano. Façam a lista dos empecilhos que sem eles vocês conseguem fazer algo. E o que vocês podem fazer para anotar os ganhos de vocês e anotar a persistência de vocês, tá certo? Eu vou dar uma olhadinha aqui. Não dava para eu acompanhar, pessoal, com vocês
toda o que vocês colocaram aqui, porque a gente tá por um equipamento aqui todo diferentão, tá? Mas eu vou falar com vocês aqui, olhar aqui pelo meu computador. Oi, tia, é isso mesmo. A tia falou da roda da vida, né? Que ano passado eu lancei para vocês. É você colocar quais os papéis são importantes para você, né? E o que pode ser aprimorado. Então, talvez esse relacionamento com os amigos, isso é algo que eu preciso melhorar, né? Relacionamento comigo mesmo, a questão espiritual, né? Então, são coisas que vocês podem aprimorar, tá? Aqui outra pessoa falou, fujo dos problemas. Qual que é o problema da gente fugir dos problemas? Eles não se resolvem sozinhos, né? E o pior, pode virar uma bola de neve. De repente, o problema que era pequeno, que você conseguia resolver com mais facilidade ou menos dificuldade, ele ficou tão grande que agora realmente está quase no campo do impossível. Né? E esse exercício de você colocar ali as prioridades, ela pode te ajudar as coisas não ficarem tão grandes e encarar as coisas que estão grandes porque elas precisam de atenção, tá? Isso, Lilian, a gente tem que começar, né? Lógico, gente, esse primeiro passo, ele parece mais difícil. Mas depois que você dá o primeiro passo, é a mesma coisa que você está fazendo no exercício, né? Você anda na esteira, você não passa só um pé. Você dá a primeira pisada e já pega o impulso para pegar o outro. E de repente você já está fazendo o exercício, né? Então isso faz muita diferença. Minha roda tá parada. Vamos pôr essa roda para girar, tia. Vamos lá, né? Então, se você tem um negócio, né, ou uma ideia que você tem ali de trabalho, que você pensa assim, meu, quero fazer isso em 2022, tô cheio de gás. Começa a anotar o que você precisa fazer, né? Pessoas do meu ramo fazem o quê? Siga as pessoas que fazem o que você gostaria de fazer. Tá, e então eu preciso, para começar, eu faço doces e para começar eu preciso de uma batedeira. Então, o que eu vou fazer, né? Ah, mas eu não consigo fazer, eu não consigo uma batedeira grande. Pega uma batedeira pequena e começa, né? Se o empecilho, se a questão é, mas tem que ser a grande, tá? Mas a pequena não resolve. E aí, você vai buscando alternativas de começar. E com os resultados desse começo, aí você começa a pensar em coisas maiores, tá certo? Então, as coisas elas estão menos difíceis do que a gente imagina. Tá certo, pessoal? Olha só. Então, só recapitulando, o que a gente viu hoje, né? Então, hoje a gente falou sobre os papéis que a gente desenvolve, sobre como organizar por prioridade, que isso é o principal. Quando você organiza por prioridade, você coloca as suas energias para o que realmente tá precisando de você naquele momento, tá? E anotar os ganhos e anotar a nossa persistência. Dia 1, cheque. Dia 2, cheque. E assim vai, tá ok? Amanhã eu quero falar para vocês como parar de procrastinar, como parar de deixar as coisas pro lado e falar depois eu vejo, isso é muito difícil, preciso de muita energia para fazer, não vou ver agora, porque aí a coisa tende a piorar. Então, quero que vocês estejam aqui comigo amanhã, às 19h19. Todo mundo adorou esse horário, né? Esse horário é difícil de esquecer. Às 19h19, pra gente bater esse papo, tá certo? E assim, pessoal, eu acredito que o conhecimento, ele é vivo e por ser vivo a gente deve compartilhar. Se fez sentido para você hoje esse bate-papo, quero que você mande para outras pessoas, convide para que elas venham aqui amanhã, né, pra gente continuar esse papo que termina na quarta-feira, tá? A ideia é materializar tudo que a gente precisa fazer em formato de chave e vamos abrir esses cadeados aí, certo, pessoal? Então é isso, agradeço demais a presença de vocês. Calma aí. Calma aí que o meu staff vai me ajudar. O que foi?
Então é isso, não sei se vocês ouviram. Não, vocês não ouviram. Então vamos lá, pessoal. A gente teve um probleminha de internet, a internet estava instável, como eu falei pra vocês no começo, mas a gente já tá arrumando isso pra amanhã, tá bom? Eu vi que vocês mandaram alguma mensagem aqui, não dá pra ler todas agora, mas eu vou deixar uma caixinha pra vocês assim que a gente terminar essa live. E eu quero que vocês contem que insight vocês tiveram, né? O que vocês querem que eu fale aqui nas próximas 2 lives, tá certo? Então, boa noite pra vocês, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Obrigada pela confiança no meu trabalho e por acreditar que eu tô falando alguma coisa importante. Isso me deixa muito feliz. E a gente se vê amanhã. Vou só fazer uma pose. O que vocês acham? Vou fazer uma pose, vocês tiram print e repostam se esse conteúdo fez sentido pra vocês. Tá bom? Então, ó. Pronto, gente. Obrigada, boa noite pra vocês. Até amanhã, 19h19. Tchau, tchau.